As mulheres têm protagonizado movimentos de luta e resistência em várias esferas sociais. Uma delas é educação. De acordo com o levantamento feito pela Unesco, divulgado no ano passado, elas representam menos de 30% dos cientistas no mundo. Ainda é pouco, né? Professoras, educadoras lutam pela participação e visibilidade feminina na sociedade. Eu sou Kimberly Neri e começa agora o Aprenda com Elas. Seguidoras e seguidores, sejam muito bem-vindos ao Aprenda com Elas. É o novo quadro do projeto Vai Cair no Enem. E aqui a gente vai trazer assuntos para você de ciência, tecnologia, educação, com mulheres que se destacam na sociedade. E o tema dessa estreia é feminismo. E para falar com a gente sobre esse assunto, eu estou aqui com a professora Cristiane Pantoja, professora de Ciências Humanas. Professora, desde já, muito obrigada por nos receber aqui na nossa estreia, né? Satisfação minha, estou feliz. Professora, de antemão, já vamos falar o que é feminismo, como ocorreu esse movimento. Fala pra gente. Então, a ideia que todo mundo deve entender básica é que feminismo é buscar igualdade. Igualdade entre homens e mulheres, gênero, né? E essa luta, ela é diária, ela é cotidiana e ela vem aí se originando desde o século XIX, né? E isso vai depender muito de onde você vai estudar. Vamos supor, quando a gente fala da Rússia, uma forma de feminismo, quando fala da União Soviética, uma forma de feminismo, quando fala da Europa, no caso a Inglaterra e a França se fala demais, e até no Brasil. Então são vários feminismos para a gente comentar. Então, só para a gente entender, surgiu no século XIX, é isso? Exato. Mas por que ganhou tanta visibilidade nesses últimos anos? A gente pode notar que o feminismo ele teve uma proporção maior de mulheres que defendem, que lutam, que levantam a bandeira pelo feminismo. Por que teve tanta visibilidade agora? Então, quando a gente fala a partir do século XIX, é uma luta que começa com conscientização, com observar as diferenças sociais, econômicas, depois por classe, depois por raça, certo? E se verifica aquele incômodo. Então, hoje se fala mais sobre esse empoderamento da mulher, porque não temos mais, digamos assim, ambiente, não temos mais, como é que eu posso dizer? Nós não temos mais espaço para não falar e não conscientizar e não lutar e estudar sobre essa necessidade de igualdade dos gêneros. Agora, professora, os homens eles podem ser feministas? Como é que a gente pode associar? O homem ele entra nessa história ou não? Ou é uma luta só feminina, é uma luta só de mulheres? Como é que a gente pode falar isso? Olha, quando a gente fala do homem, faz-se necessário que esse homem se torne cada vez mais conhecedor do que é o feminismo, porque o feminismo não é excluir os homens, não é dominar os homens, né? Na verdade, o feminismo é buscar desconstruir esse patriarcalismo que existe, né? Essa dominação nas esferas do homem, buscando sempre a igualdade. Então, é necessário sim que o homem ele estude, que a mulher ela consiga repassar dentro dessa sociedade, né? Que o homem feminista não é um homem afeminado, não é um homem que está voltado para uma orientação não heterossexual, né? Um homem feminista é aquele homem que entende que a igualdade é necessária e aquele homem que tenta desconstruir, inclusive dentro do seu lar, não é? Dentro do seu local de trabalho, enfim, nas esferas públicas e privadas, o machismo estruturado. Professora, agora no nosso Instagram, Vai Cair no Enem, a gente tem recebido algumas dúvidas de alguns seguidores e seguidoras sobre o assunto feminismo. E um deles é, o machismo é uma oposição ao feminismo, é o contrário? Como é que a gente pode esclarecer isso? Eu acho que é legal a gente entender que são pensamentos diferentes e eu acho muito legal que a gente foque no feminismo, né? Que, mais uma vez, é a igualdade. É a busca da valorização da mulher e da valorização do homem como iguais. Então, quando a gente fala de machismo, eu gosto muito de trazer Simone, porque é muito legal que ela escreve sobre o patriarcado
E ela diz assim, olha, nós precisamos desconstruir em todas as esferas, não é? Que o feminismo é o oposto de machismo. Gente, o feminismo, certo? Trabalha exatamente nessas esferas de poder onde o homem domina. Então, assim, são coisas diferentes sim, mas não deixem de relembrar que a questão do machismo é perigoso, né? Tanto pode ser dentro de um assédio, quanto dentro da questão salarial, dessa diferença salarial, né? Ou algo que é muito mais grave, que é o feminicídio. Então é bom focar na luta mesmo pela igualdade e pela valorização dos gêneros iguais. É um dado interessante, professora, que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Infelizmente, nós estamos aí nessa triste estatística. E como é que a gente pode, professora, assim, até mesmo em casa, o jovem que está nos assistindo, como é que a gente pode, em pequenas práticas, a gente pode combater essa estatística de feminicídio? Como é que a gente pode buscar levantar a bandeira do feminismo? Olha, o primeiro passo é conscientização, não negar que existe, não é? Porque a partir do momento que você não nega que existe uma problemática como o machismo, por exemplo, né? Assim como a temática do racismo, você não traz a responsabilidade individual e coletiva, não é? Para que aquilo seja considerado construído e desconstruído. Então, a ideia é sempre educação, leitura, trabalhar muito com pessoas que pensem diferente de você e é essa ideia, conscientização, tentando sempre apartar essa negação para que a gente possa então desconstruir e construir de fato novos pensamentos sociais. Agora, existem tipos de feminismo, professora? Sim. Quais são eles? É ótimo. Então, estava aguardando por essa pergunta. É muito legal. Então, gente, quando a gente fala do feminismo, o feminismo de fato é algo que é coletivo, que deve abarcar todas as mulheres, mas existem maneiras diferentes de pensá-lo. Tipo, uma mulher de classe média, uma mulher que não é de classe média, uma mulher considerada branca, uma mulher negra. Tem a questão da mulher trans, inclusive, não é? E tem as ecofeministas. Então, sim, existem vários tipos de feminismo e a gente pode bater um papo sobre eles. Agora, trazendo aqui, professora, eu já ouvi alguns colegas dizerem assim, eu não gosto das feministas porque na Europa elas saem seminuas, com cartazes, fazendo protestos, e isso eu não gosto, usam até de objetos, símbolos religiosos, e eu não gosto disso. Isso faz parte também do feminismo, é um feminismo mais radical. Como é que a gente pode classificar esse feminismo? Então, dentro do exemplo que você deu, tem o feminismo radical, certo? E vale salientar que sempre dentro dos coletivos, sempre dentro dos grupos de manifestação, existem aquelas pessoas que são mais extremas, aquelas pessoas que não são. Então, quando a gente fala, por exemplo, vou dar uma colocação aqui, existe o feminismo radical. O feminismo radical, a Simone é uma colocação, a Andréia é uma colocação, né, de exemplos, e elas trabalham o seguinte, enquanto o feminismo liberal trabalha com o empoderamento pessoal da mulher, como se essa mulher fosse buscar forças e sair, então, dessa construção patriarcal, machista, você tem o feminismo marxista, por exemplo, que é influenciado por Marx, por Engels, vai dizer que essa questão aí da dominação das mulheres, essa opressão das mulheres acontece porque está dentro do capitalismo e é necessário desconstruir o machismo e o capitalismo, certo? Aí o que acontece? Elas trabalham muito essa questão econômica na dominação. Quando a gente fala aí do exemplo que você trouxe, que é do feminismo mais radical, o que se pensa? Bem, o que a gente tem que fazer é estar dentro das esferas de poder e localizar essas esferas de poder para poder igualar homens e mulheres. Então, existe a parte mais radical das mulheres que, de fato, vão usar de agressividade, não é? De usar de reação
tá certo? Porque elas se sentem, de fato, da mesma forma, assediadas e objetos realmente de falta de respeito. Então, existe essa maneira de você entender, mesmo que não se aceite essa forma de manifestação. E professora, tem algum material que o estudante ele possa se debruçar e ter mais conhecimento acerca desse tema do feminismo? Tem sim. Eu gostaria de trazer uma ativista negra, que eu estou louca para ler, né, a fundo, que é a Lélia Gonzalez. E tem também 2 livretozinhos que eu acho muito legal para mamães, papais, titios, titias, enfim. É aquela pessoa que quer levar essa leitura para dentro de sua casa, que é de Chimamanda. Ela é nigeriana e escreveu um livro que se chama Para Educar Crianças Feministas e Somos Todas Feministas. Então fica essa dica que eu acho muito legal. Bom, seguidoras e seguidores, chegamos ao fim do primeiro Aprenda com Elas. E aí, vocês curtiram? Eu dizer à professora, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui, viu? Eu adorei, satisfação minha e pode contar comigo sempre. E você pode conferir os nossos conteúdos no @VaiCairNoEnem no Instagram e também no site vaicairnoenem.com. Até a próxima, gente!